Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 3. Deuteronômio 33, 3. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Podeis assentar. Muito obrigado. Convidei você esta noite para fazer uma leitura no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro de repetições. Deuteronômio é um livro de orientações, de direcionamento, de lembrança para o povo de Israel. O livro mais citado no Novo Testamento é o livro de Deuteronômio. Ele é o livro do Antigo Testamento mais citado lá no Novo. Livro esse escrito por Moisés. E aqui nós estamos no capítulo 33. E esse capítulo 33 são as bênçãos de Moisés antes da sua morte. O crente é assim. Libera a bênção até quando vai morrer. Ele carrega a bênção na sua vida por toda a sua história. Ele está próximo de morrer, mas ele ainda tem bênçãos para liberar. Para os judeus existem 3 ícones, 3 homens que são por demais respeitados. O primeiro é Abraão. Abraão, para eles, é o pai da nação. O segundo é Moisés. Moisés é o legislador da nação. E o terceiro é Davi, que é o rei da nação. Então, esses 3 homens, para os judeus, eles são bastante citados e respeitados. E aqui nós estamos num livro e nas palavras do legislador da nação chamado Moisés. E esse versículo que nós lemos, se você colocar os teus olhos nele, você vai ver algumas coisas que na leitura você não viu. Por exemplo, aqui tem 4 coisas que nós, como servos de Deus, não podemos viver sem. Que 4 coisas são essas? Primeiro, o amor de Deus. Na verdade, Ele ama os povos. Primeira coisa que nós não podemos viver sem é o amor de Deus. Segunda coisa que nós não podemos viver sem são as mãos de Deus. Terceira coisa que nós não conseguimos viver sem são os pés de Deus. E a quarta coisa são as palavras de Deus. Essas 4 coisas que estão nesse texto: o amor de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus e a palavra de Deus, isso é coisa para crente. Isso é coisa que crente gosta, que crente entende, que crente respeita. O amor de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus e a palavra de Deus. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui, pontuar, é que ele diz, na verdade, ele está falando sobre Deus. E ele está se referindo a Deus, para a nação de Israel. Ele está dizendo que, na verdade, Deus ama os povos. E aqui, em primeiro lugar, nós podemos dizer que o amor de Deus ele é incontestável. Não há como contestar o amor de Deus.
Não há como dizer que Deus não ama. Não há como negar o que Deus fez pela humanidade, que foi por amor. João, no evangelho que toma o seu nome, no capítulo 3, verso 16, João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o amor de Deus. Ele amou o mundo. E Moisés está dizendo que ele ama os povos. Esse amor é abrangente. Este amor abraça todos. Abraça o rico, abraça o pobre. Este amor abraça o alto, abraça o baixo, o gordo, o magro, o americano, o brasileiro. O amor de Deus é tão grande que ele diz que Deus amou de tal maneira, uma maneira que não dá para descrever, porque esse amor é grande. Então o amor de Deus, ele é incontestável. Ele ama os povos. Segunda coisa, ele vai dizer: os teus santos estão nas tuas mãos. Santo aqui, ele se refere à nação de Israel. Ele está se referindo ao povo de Deus. Se você for observar em Deuteronômio 7,6, ele vai dizer que eles são um povo santo. Em Deuteronômio 14,2, ele vai dizer que é um povo santo. Em Deuteronômio 26,19, ele vai dizer que são um povo santo. Deuteronômio 28,9, ele vai se referir a esse povo como um povo santo. Então ele vai dizer: o povo que é separado, há um povo separado que é teu. Esse povo estão na tua mão. Coisa boa é estar nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus nos conforta, pastor Josué. Quando alguém diz assim: entrega nas mãos de Deus, é porque vai estar nas mãos certas. Coloca isso nas mãos de Deus, aí você sabe que vai funcionar. O povo estava no deserto, a hora estava avançada, a fome chegou, e alguém diz: despede o povo, porque não tem comida para eles. Aí Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Aí ele acha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O pão aqui é pão de cevada, não é pão de trigo, nem de centeio. Cevada era o produto mais barato, era como o arroz de terceira, não é de segunda nem de primeira. Então tinha 3 tipos de cereal para se fazer o pão: o trigo, o centeio e a cevada. A cevada era o pão feito para aqueles que eram pobres, mas tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles estavam necessitando de ajuda, de comida, e levam os 5 pães, os 2 peixes para Jesus. Aí quem tem coloca na mão de quem pode, aí o milagre acontece. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles pegam, evangelista Jamilton, pega o que tem e coloca na mão de quem pode. Aí o milagre acontece. Quando eu pego o que eu tenho e coloco na mão de quem pode, as coisas mudam. O milagre aparece e a fome é suprida.
Então as mãos de Deus, os teus santos estão nas tuas mãos. Deuteronômio 3, versículo 24. Moisés vai dizer: ó Senhor, as tuas mãos são poderosas. Quem é o Deus que existe no céu ou na terra, que faz o que tu fazes? As mãos de Deus são incomparáveis. Aí esse mesmo Moisés, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 14, ele vai orientar o povo sobre a lei do primogênito. Capítulo 13 é o capítulo depois da Páscoa. Aí ele vai orientar o povo sobre a lei do primogênito. Aí ele vai dizer: quando os teus filhos lá no futuro perguntar por que faz isto, aí você vai responder para eles. Vai dizer: nós fazemos isto porque o Senhor, Javé, Iavé, Jeová, Adonai, com mão forte nos tirou do Egito, e com braço estendido nos livrou da servidão. Nós servimos um Deus que tem mão forte, um Deus que tem mão poderosa. E Moisés vai dizer que os santos estão nas mãos dele. Jesus, quando estava lá no Monte Caveira, Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sabia que o que nós temos precisamos entregar nas mãos de Deus. Ele diz: o que eu ainda tenho aqui, Pai, é o Espírito, a minha vida, em tuas mãos eu entrego. E a Bíblia diz que ele expirou. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, ele vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus usa o profeta Isaías na profecia e diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa tirar das minhas mãos, escapar, fugir das minhas mãos. Porque quando a mão de Deus pega, ninguém segura, ninguém toma, ninguém tira. O que está na mão de Deus está seguro. Então é bom entregar nas mãos de Deus, é bom ficar na mão de Deus, é bom depositar nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus ninguém pode tirar. Ninguém. Isaías está dando aqui para nós uma palavra que nos traz esperança. Se nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Se nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos perto e Ele está operando. Moisés também neste versículo vai nos mostrar algo bem interessante. Vai falar do amor, das mãos, dos pés e da palavra de Deus. Mas aqui ele mostra que Deus tem sentimento.
Primeiro ele diz que Deus ama sentimento. Ele usa uma linguagem da hermenêutica chamada antropopatismo, que é atribuir a Deus sentimentos humanos como se Deus tivesse. Amor, alegria, raiva, tristeza, medo. Isso são sentimentos nossos. Quando atribuído a Deus, chama antropopatismo. Ele traz aqui sentimentos humanos como se Deus tivesse. Aí ele vai trazer também partes humanas como se Deus tivesse. Mão, pé. E isso é antropomorfismo. É atribuir a Deus partes humanas como se humano ele fosse. Isso é para nós entendermos quem é Deus. Aí ele diz: eles se colocam a teus pés. Ele fala que Deus ama os povos. Ele fala que os santos estão nas mãos de Deus. Ele vai dizer que os santos se colocam aos pés do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Este é o lugar que deve ser mais desejado. Este é o lugar que deve ser mais buscado. E é o lugar mais apropriado para estarmos. É aos pés do Senhor. Os santos se colocam aos teus pés. É um lugar que precisa ser desejado e mais apropriado para nós estarmos. Aos pés do Senhor. Eu quero te dar alguns motivos para você estar aos pés do Senhor. Por que eu devo estar aos pés do Senhor? Vou te dar motivos aqui esta noite. O primeiro motivo para estarmos aos pés do Senhor é porque aos pés do Senhor nós encontramos descanso para nossa alma. Aos pés do Senhor tem descanso para nossa alma. Lucas capítulo 8, verso 35 diz: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Jesus vai entrando na cidade de Gadara. E na cidade de Gadara vem ao encontro de Jesus um endemoniado. E ele se prostra e diz: o que tenho eu contigo? Vieste me atormentar? Jesus vai expulsar o demônio daquele homem, que na verdade era uma legião. A Bíblia diz que aquele homem andava nu, despido, não habitava em casa, mas no sepulcro, quebrava grilhões e algemas, ninguém segurava ele. O Estado já tinha gastado, investido em tentar amarrar aquele homem, mas ele quebrava grilhões e algemas. Mas Jesus chegou na cidade. Ele vai ao encontro de Jesus. Jesus expulsa aquela legião. Era uma vara de porcos que estava passando, e os demônios vão para aquela vara de porcos, e eles se lançam no precipício. E aquelas pessoas cuidadores de porcos saem desesperado e vai na cidade, no campo, contar o que tinha acontecido. Quando o povo vem, é o versículo 35 do capítulo 8 de Lucas,
Aí diz: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E chegando, acharam o homem vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Esse homem andava nu, quebrava grilhões e algemas. A sua mente era tomada por demônios. Mas ele se encontrou com Jesus, foi liberto. O que os moradores da cidade não conseguiu fazer, Jesus fez. E aquele homem que era terrível, quebrava algemas e grilhões, ninguém segurava, agora está quietinho, sentado aos pés de Jesus. Jesus não o amarrou, Jesus o libertou. E ele agora sentado está, porque aos pés de Jesus ele encontrou descanso para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. Isso acontece com quem se encontra com Jesus. Estava despido, agora tem vestes novas. Não dominava nada, agora está em perfeito juízo. As pessoas precisavam prender, segurar, mas agora está sentado aos pés de Jesus. Não precisa de algema, não precisa de grilhões. Ele está no melhor lugar, aos pés de Jesus. Oh glória! Andi que andaço comíntria. Aos pés de Jesus nós encontramos descanso. Aos pés de Jesus tem descanso para a nossa alma. Oh glória! Só quem acredita assim, quem está no culto, quem vem cultuar, levante a mão. Aos pés de Jesus tem descanso. Olá, managa sobre elemíntia. Oh glória! Aleluia! Porque devo estar aos pés de Jesus. O temido gadareno agora está sentado tranquilo, em paz. Não precisa mais ter medo. Jesus mudou a vida dele. Segundo lugar, por que eu devo estar aos pés de Jesus? Porque aos pés de Jesus eu encontro socorro para a minha vida, para a minha casa. Socorro. Quem nessa vida não precisa de socorro de algum lado? Todos nós precisamos de socorro. E o salmista diz que ele também precisava de socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista precisava de socorro. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos de socorro. E aos pés de Jesus nós encontramos socorro para as aflições da nossa vida. Lucas capítulo 8, versículo 41. Eu quero ficar no livro de Lucas para ser fácil para você encontrar. Primeira referência é Lucas capítulo 8, versículo 35. E agora é Lucas capítulo 8, versículo 41. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jesus está retornando para Cafarnaum.
E a Bíblia diz que uma grande multidão o esperava com alegria. Mas a verdade é que nem todo mundo se alegra ao mesmo tempo. Enquanto alguns se alegram, tem alguém triste. Enquanto tem alguém alegre, tem alguém com problema em casa. Enquanto tem alguém alegre, tem alguém com a filha enferma. Era o caso de Jairo. Todos estavam alegres, porque Jesus estava retornando. Mas Jairo estava triste, com problema em casa. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo cumpria a função religiosa, política e jurídica de Cafarnaum, porque o principal da sinagoga, ele tinha esses ofícios para cumprir. Jairo tinha conhecimento, Jairo tinha influência, Jairo tinha recursos, mas Jairo também tinha fé. E a fé deste homem vai levar ele aos pés de Jesus. Soube que Jesus entrou na cidade. Ele vai em direção ao lugar que Jesus estava. Chega onde Jesus estava, a Bíblia diz que ele se prostra e pede socorro. Roga para que o Senhor vá até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Jairo tinha uma única filha. E Jairo sabia o quanto aquela filha valia para ele. Chega alguém e diz: Jairo, não incomode mais o mestre. A menina está morta. Jesus diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não temas, crê somente. Aos pés de Jesus nós encontramos socorro para os nossos problemas. Jesus vai com Jairo até a casa. Na casa de Jairo tinha espírito de tristeza, espírito de angústia, espírito de morte. Mas Jairo se prostrou aos pés de Jesus pedindo socorro. Agora Jesus entra na casa e o espírito de morte vai ter que sair. O espírito de angústia vai ter que sair. Aqueles que estavam duvidando do milagre vão ter que sair da casa. Porque quando Jesus entra, alguma coisa acontece, alguma coisa sai, mas entra milagre, entra esperança, entra transformação. As coisas mudam. Só quem acredita que Jesus hoje vai entrar na casa e muita coisa vai sair da casa, porque Jesus vai entrar lá. Oh, glória! Jairo se prostra aos pés de Jesus, pedindo socorro. Aos pés de Jesus nós encontramos socorro para os nossos problemas. Em terceiro lugar, aos pés de Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 39 ao versículo 42. Jesus decide ir a um povoado chamado Betânia. Em Betânia Jesus tinha amigos. Esses amigos, a Bíblia dá nome para eles: Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia, vai para a casa de Marta. Marta tem preocupações, inquietudes. E ela começa a fazer preparativos, trabalhar.
para servir bem Jesus. Mas Jesus não estava preocupado, interessado em tantos afazeres de Marta. Mas Marta está trabalhando. Lázaro, o texto não fala onde ele estava. Mas Maria, o texto diz aonde ela estava. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Se você for ver os textos que falam de Maria, você vai ver que todos os textos que se referem a Maria, ela vai estar aos pés de Jesus. E Marta se incomoda com aquilo, porque Maria está aos pés de Jesus. E o versículo 39 diz que, assentada aos pés de Jesus, ela ouvia as palavras de Jesus. E ali Maria está recebendo. Enquanto Marta está preparando a comida, Maria já está se banqueteando. Marta está cortando os alimentos, Maria já está degustando. Enquanto Marta está preparando as panelas, Maria já está lambendo o prato. Aí Marta diz: Senhor, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus diz: Marta, Marta, tu estás atarefada com tantas coisas, mas Maria, versículo 42, escolheu a melhor parte. Aos pés de Jesus, nós recebemos a melhor parte. Aos pés de Jesus, nós recebemos o que ninguém pode dar para nós. Aos pés de Jesus, nós temos acesso ao que somente Deus pode fazer. Aos pés de Jesus tem a melhor parte. Tem a melhor parte para as nossas vidas. Aos pés de Jesus. Em quarto lugar, Lucas capítulo 17. Versículo 16. Diz assim: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Lucas capítulo 17, versículo 16. 17 e 16 Lucas. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. A Bíblia diz que Jesus vem passando lá pela Galileia. Diz que Jesus passa no meio da Galileia e vai indo, descendo para Jerusalém. Mas ele passa em uma aldeia, em um povoado. E naquele povoado tinha leprosos. E eles viram Jesus passar, e a Bíblia diz que de longe eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. De longe. E Jesus de longe disse: vão
se apresentem aos sacerdotes. E de longe eles ouviram, pastor Josué. Jesus não chegou perto e colocou as mãos. Longe eles estavam, clamaram por Jesus. E de longe Jesus responde. Aqueles que longe estão, mas que acreditam que Ele pode fazer alguma coisa. Eles estavam longe, mas Jesus ouviu o clamor deles. E de longe, de onde Jesus estava, glória, aleluia, alamando oribia samana via samanaragácia, antacanagaço que minta, elemite ombra vasse minha sa, ui managai, elemite. De longe Jesus fala, ai. Vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles vão no passo da obediência. Não sei quantos passos eles deram, mas eles foram abraçados pela cura. Eles foram envolvidos no milagre. Eles ficaram limpos, purificados. Jesus falou. Eles ouviram, eles obedeceram e receberam a cura. E agora está Jesus ali. E vem um e se prostra aos pés de Jesus e adora, e louva, e celebra. E esse era samaritano. Aos pés de Jesus nós podemos adorar. Podemos adorar aos pés dele porque ele faz coisas grandes nas nossas vidas. Aos pés de Jesus é lugar de adorar. Aí Jesus, que viu eles de longe, Jesus não perde ninguém de visão, pastor Josué. Estava de longe, tinha multidão. Aí Jesus diz quantos tinha no texto. Quantos eram? Jesus diz, não eram 10? Jesus estava de longe. Jesus observou, sabia quantos tinham lá. Não eram 10? Cadê os outros 9? E aquele lá estava envolvido na adoração nos pés de Jesus. Se ele pudesse falar alguma coisa, o texto não diz o que ele falou. Ele adorou. Poderia dizer, os outros devem ter errado o caminho, mas eu não errei. Os outros GPS deles falharam, mas o meu não falhou. Os outros não tiveram perna para vir, mas as minhas me trouxeram aos teus pés. E aqui estou adorando, porque aos teus pés é lugar de adoração. Quem sabe adorar aos pés de Jesus aqui? O lugar melhor para adorar é aos pés do Senhor. É aos pés dele. É lugar de adoração. Em quinto lugar, aos pés de Jesus. Lucas 7:38. Nós recebemos perdão dos nossos pecados. O fariseu faz um jantar e convida algumas pessoas, e dentre elas, pastor Carlos, Jesus. Quem sabe se fosse um de nós dizia, vou nada, casa de fariseu não vou não. Mas chegou o convite para Jesus. Jesus postou lá no Instagram, presença confirmada. Jesus bateu o carimbo, tô dentro. E Jesus vai para aquele jantar.
Jesus está sentado à mesa. A mesa, na cultura judaica, ela tinha basicamente 30 centímetros de altura. Ninguém colocava a perna embaixo da mesa, porque 30 centímetros de altura. Sentavam no chão com as pernas para trás. Ali estava Jesus. E a Bíblia diz que uma pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. Ela pega o seu vaso de alabastro cheio de unguento e vai. Ela não foi convidada, mas ela vai adorar. E para adorar não precisa de convite. Precisa reconhecer quem Ele é. Precisa saber que Ele é. Ela entra na casa sem convite. Estão todos sentados à mesa. Ela chega por trás e se coloca aos pés de Jesus. E com as lágrimas ela lava os pés, banha os pés de Jesus. E com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus. E com aquele vaso de alabastro cheio de nardo precioso, ela derrama sobre os pés de Jesus e unge os pés de Jesus. Ela não ungiu a cabeça, ela ungiu os pés de Jesus. Ô irmãos, quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, nós conseguimos enxergar mais longe do que o gigante na ponta dos pés. Quando eu dobro os meus pés, me prostro aos pés de Jesus, a minha visão vai mais além do que a visão de um gigante na ponta dos dedos. Ela vai ali quebrar o vaso e derramar o seu unguento nos pés de Jesus, chorando, adorando. E o fariseu diz: se ele soubesse quem é, ele não é Deus não, porque se ele fosse, ele saberia quem é. Aí Jesus olha para ele e manda bem na veia. E depois de ter falado com o fariseu, ele diz: perdoado. Para a mulher pecadora, perdoado são os teus pecados. Ela foi ali cheia de pecado, irmãos. Pecadora, o texto diz. Mas mesmo pecadora, ela sabia o lugar certo para ela estar, pastor Josué, aos pés de Jesus. Porque o lugar de pecador é aos pés de Jesus. Lugar de pecador não é numa boca de fumo. Lugar de pecador não é numa mesa de pau. Lugar de pecador é aos pés de Jesus. Aí, conhecendo a vida dela, Jesus diz: aos meus pés você encontra perdão. Está perdoada dos teus pecados. Aos pés de Jesus nós recebemos perdão dos nossos pecados. Todos nós pecamos. Todos nós temos nossas falhas, esquisitices, debilidades e pecados. E o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Esteja aos pés de Jesus, porque é lá que você encontra descanso para a sua alma. Esteja aos pés de Jesus, porque é lá que você encontra socorro para suas aflições e problemas. Esteja aos pés de Jesus, porque é lá que você consegue receber a boa parte. Esteja aos pés de Jesus, porque é lá que você encontra o lugar de adorar. É aos pés de Jesus.
Esteja aos pés de Jesus, porque é lá que eu e você, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Esteja aos pés de Jesus. Encerro com Atos capítulo 12. Tiago foi morto, Pedro estava preso. A igreja na casa da mãe de João Marco, na casa de Maria. Os crentes dizem: vamos para os pés de Jesus. Pedro está morto, está preso. Tiago foi morto. Vamos para os pés de Jesus. Nós estamos com problema. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de socorro. Não existia nada para revogar a sentença que Herodes já tinha dado. Morte de Pedro. Não tinha ninguém no governo para dar um jeito na situação de Pedro. Qual era o recurso da igreja? Ir para os pés de Jesus. E a igreja foi para os pés de Jesus. Jesus liberta Pedro. Jesus solta Pedro. Jesus opera o milagre. E aos pés de Jesus nós conseguimos portas abertas. Por volta da meia-noite, o anjo desce na prisão. Os grilhões caem por terra. As portas se abrem. E Pedro chega na casa de Maria e bate na porta. Aos pés de Jesus nós temos resposta e portas abertas. Não sei qual é a dificuldade que parece que não tem mais volta, não tem como solucionar. Força humana não resolve. O que eu devo fazer nesta hora? Ir para os pés de Jesus. Não dá para lutar contra Herodes, mas dá para chegar aos pés de Jesus. Eu não tenho a chave da prisão, mas eu consigo chegar aos pés de Jesus. É o melhor lugar para estar. É aos pés do Senhor. Que você guarde esta palavra nesta noite. Que você encontre desejo, força para estar aos pés do Senhor. Porque, como disse no início, é o melhor lugar para estarmos aos pés de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus prospere o teu caminho. Deus guarde o teu lar. E que aos pés de Jesus você tenha experiências indeléveis. Que aos pés de Jesus você seja fortalecida. Que aos pés de Jesus você receba graça sobre graça, força sobre força, para continuar andando de fé em fé e de glória em glória, de glória em glória. Fique de pé.